Bom dia, amados. Hoje é dia 13 de fevereiro do ano da graça de 2024 e eu espero que estejam todos a desfrutar da maravilhosa graça de Jesus neste dia. E retomando as nossas reflexões aqui pela manhã, no passado domingo Deus abençoou-nos tremendamente através do pastor Calixto, trazendo-nos uma palavra, como sempre, sendo a palavra muito abençoadora. E a partir do livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, e a partir do versículo 21 em particular, que eu confesso que, tendo lido já tantas vezes este versículo, nunca fui despertado para ele como neste domingo. E nesta oração de Jeremias, a certa altura ele diz, no versículo 21, antes mesmo de declarar aquilo que nós conhecemos tão bem deste capítulo, e ele ser usado por Deus para lembrar que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia e que elas são a causa de nós não sermos consumidos, e que obviamente isso é grande alegria para nós. Ele, antes disso, no versículo 21, diz e determina no coração dele em oração que quer trazer à sua memória o que lhe pode dar esperança. E, amados, este versículo abre um universo de intervenções de Deus para a nossa vida. E esta determinação de Jeremias nós precisamos de assumir para cada um de nós. Nós precisamos de decidir querer trazer à nossa memória o que de facto nos traz esperança. E neste exercício, o pastor Calixto trouxe-nos quatro dessas memórias. E a primeira delas foi através do rei Davi. E esta esperança que precisamos de trazer à nossa memória é que, tal como Davi experimentou, Deus, este Deus maravilhoso, este Deus de misericórdias, é um Deus de perdão, é um Deus que restaura sem limites aqueles que se arrependem do seu pecado. E, amados, de facto, esta é uma verdade, uma realidade que traz muita esperança à nossa mente, ao nosso coração, à nossa vida. O Salmo 51, que também o pastor Calixto lembrou no domingo, é um salmo extraordinário de alguém como Davi que se derrama perante o Senhor, que abre o seu coração, que deixa ali tão bem descrito a condição do seu coração, a sua experiência de arrependimento, a compreensão daquilo que de facto tinha acontecido na sua vida, e obviamente tudo isto acontece na sequência do pecado cometido com Batseba. E, amados, esta experiência de arrependimento que ali está expressa só nos pode trazer à memória esta esperança, que Deus de facto restaura e perdoa aqueles que têm pecado, que têm ofendido, que têm dessa forma rejeitado o seu amor, a sua intervenção, o seu propósito para a nossa vida. Obviamente que esta é uma esperança que não, em momento nenhum, pode ser confundida com a licença para pecar. Paulo vem depois falar isso de uma forma muito clara lá na carta aos Romanos, lembrando que onde abunda o pecado também abunda a graça, e pergunta-se, então será que isto, então devemos pecar para que a graça de Deus possa abundar? Obviamente que não. Basta ler o Salmo 51 e ver a condição em que Davi se encontra perante o Senhor para percebermos que, obviamente, tudo isto é resultado de uma intervenção absolutamente sublime de Deus na nossa vida, que nos leva e nos conduz ao arrependimento. Este é um papel, obviamente, claro do Espírito Santo, que nos revela, que nos convence, que nos confronta com o nosso pecado e que nos leva e que nos conduz até aquele momento de arrependimento. Agora, a grande esperança que nós queremos trazer à nossa memória e que sustenta a nossa vida é que temos um Deus absolutamente maravilhoso, de amor, que perdoa, que restaura, que purifica as nossas vidas, mesmo nessas circunstâncias. E, amados, de facto, bom, num dia em que uma boa parte do nosso mundo celebra de uma forma intencional ou menos intencional o pecado, em que nada do que se celebra por estes dias tem a ver com Deus, em que nós somos conduzidos a compreender também
esse desvio dos propósitos que é pecado, em que inevitavelmente todos nós ainda estamos sujeitos e, embora não seja a nossa natureza, sendo filhos de Deus, ainda acidentalmente manifestamos pecado e cometemos pecado. Esta esperança, trazer à nossa memória esta esperança é absolutamente essencial. E convidava todos a mais uma vez recordarem e a aproximarem-se do Salmo 51 para percebermos esta obra redentora, restauradora de Jesus na nossa vida, do Pai na nossa vida, no que diz respeito à sua intervenção no nosso pecado. Que o Senhor nos abençoe, amados, e que esta boa memória de esperança possa também cuidar, sustentar e consolar os nossos corações. De facto, o nosso Deus é um Deus de amor, de perdão e de restauração. Um forte abraço, ficamos por aqui hoje, até logo, até amanhã, até quando assim o Senhor o permitir.